Na véspera da minha viagem a Londres, recebemos a visita do dramaturgo Max Zweig, primo em primeiro grau do muito famoso escritor vienense Stefan Zweig. Era um homem atarracado e sanguíneo, como o meu próprio tio bisavô, e que, como os demais convidados, trajava um terno escuro com gravata. Esse livro Deserto é o meu segundo livro de ficção e, de certa forma, ele dialoga com o meu livro anterior, que saiu em 2011, que é o Desterro, porque, assim como esse livro anterior, também é um livro que trata do destino dos refugiados judeus da Europa Central, né? E claro que esse é um assunto que também do qual eu também me ocupo de certa forma na minha vida acadêmica, porque como pesquisador de literatura judaica eu trato de uma série de autores que também, de uma maneira ou de outra, abordam esse tema. O enredo desse livro, na verdade, é um livro de autoficção, né, como o meu livro anterior, é um enredo que tem como ponto de partida uma viagem real que eu fiz quando eu era adolescente. E claro que em torno dessas memórias eu vou construindo também uma narrativa que é parcialmente ficcional. Depois de alguns minutos de conversação, o dramaturgo abriu o livrinho recém-publicado, graças ao patrocínio de um grupo de amigos, intitulado Davidia, uma tragédia escrita em alemão a respeito de um assentamento de pioneiros na Galileia, que foram massacrados por um grupo de insurgentes árabes. Assim como o Onkel Richard, ele tinha uma grande calva e usava os cabelos brancos que cresciam na porção inferior de seu crânio, bem compridos e um pouco desgrenhados, como o ex-primeiro-ministro Ben Gurion, que evidentemente contava com as suas simpatias. A viagem aqui de que eu trato nesse livro é uma viagem que eu fiz a Israel quando eu tinha 16 anos e que eu emendei com uma viagem à Inglaterra para visitar parentes dos meus avós, né, que, assim como meus avós emigraram da Áustria para o Brasil, na época em que começou a ascensão do nazismo, né, esses parentes emigraram para Israel em parte, né, que era então a Palestina britânica, e outros para Londres. E então, na verdade, embora não fosse esse o propósito da viagem, o que acabou se tornando mais interessante nessa viagem para mim foi conhecer esses parentes, com quem eu tive um convívio breve, mas que foi muito marcante, que foi muito intenso. Até porque quando você tem 16 anos, o mundo tem uma fascinação que depois vai se esvaindo com o tempo, né? Mas é uma época da vida que você está muito aberto a enxergar coisas novas enfim, é uma época de emoções muito intensas. Como dramaturgo de língua alemã, Max Zweig recebia pouca atenção em Israel e vivia num apartamento minúsculo de um só cômodo na Rehov Ahad Ha'am de Tel Aviv. Suas leituras dramáticas nas casas de refugiados de língua alemã eram seu modesto ganha-pão. Todos fizeram um silêncio compenetrado, como se estivessem no Burgtheater, o Teatro Imperial de Viena, no instante em que ele abriu o livro e começou a ler um trecho da tragédia, escrita em 1939. Eu fiquei muito feliz por ter recebido o segundo prêmio Ben-Virá de Literatura, sobretudo por aquilo que esse prêmio representa em termos de reconhecimento, né? Porque, sendo um prêmio muito concorrido, ele me deu um estímulo para continuar nesse trabalho.